E agora é hora do noticiário esportivo aqui no Mundial News com o Mundial Esporte e Ação. Sexta-feira é dia de Mundial Esporte e Ação aqui dentro do Mundial News, um espaço dedicado para você que se liga em esporte. Muito boa noite, Alisson. Boa noite, Marcos de Pato. Boa noite a todos. E a gente já começa falando de Libertadores, porque foram definidos os grupos das equipes brasileiras, argentinas, venezuelanas, enfim, todas as equipes que vão participar da Libertadores. E vamos colocar aqui no telão para a gente ver quem saiu no grupo. Já começamos com o grupo A, o grupo do Palmeiras, que tem também Defensa e Justiça, Universitário do Peru. E aí, ou o vencedor do Independiente Del Valle ou o Grêmio. O que você acha desse grupo, Marcos de Pato? Olha só, difícil, hein? Porque podemos já ter um duelo de grandes brasileiros logo de cara na primeira fase, Palmeiras e Grêmio, se o Grêmio confirmar a classificação. Ali no grupo B temos Olímpia, Internacional, Deportivo Táchira e Always Red. Da onde é esse time aí, Alisson? Esse time Always é da Red? Bolívia, é um time diferente, deve ser iniciante na Libertadores. Aí temos o grupo do São Paulo, que é o grupo E, junto ao Racing Clube da Argentina, Sporting Cristal do Peru e o Rentistas do Uruguai. Um grupo teoricamente fácil. Tranquilo, né? Acho que São Paulo consegue classificar tranquilamente. Grupo F, Nacional, Universidade Católica, Argentinos Júniors e ou Libertad ou Atlético Nacional. Não temos brasileiro. Esse é o único grupo que nós não temos brasileiros. Aí mudando aqui, nós já temos o grupo C, que eu considero um dos grupos mais difíceis. Boca Juniors, Barcelona de Guayaquil, The Strongest da Bolívia e aí o vencedor de São Lourenço ou Santos, o Santos que venceu essa semana, tá com um pezinho já no grupo. Verdade, grupo difícil mesmo. Grupo D, River Plate, Independiente Santa Fé, Fluminense e ou Bolívar ou Júnior Barranquilla, também um grupo complicadinho. Aí temos o grupo do Flamengo, o grupo G, que tem LDU de Quito, né, do Equador, Vélez Sarsfield e União La Calera do Chile. Um grupo teoricamente meio complicado porque temos dois campeões ali também. E fechando o grupo H. Grupo H com Cerro Porteño, Atlético Mineiro, América de Cali e Deportivo Lagoaíra. Vamos ver como vão se sair aí as equipes brasileiras ao decorrer dessa primeira fase. Uma equipe que está quase lá já é o Santos, que jogou fora de casa nessa semana contra o São Lourenço e conquistou uma importante vitória por 3-1 lá em Buenos Aires. A gente vai acompanhar aí os gols aí enquanto a gente comenta sobre essa partida, né, Alisson? Exatamente. Olha aí o primeiro gol. Lucas Braga, certo? Lucas Braga marcando o primeiro gol do Santos. Revelação do Santos. Gol bonito, né? Gol bonito. Fintou o defensor e chutou no canto. Aí teve o pênalti para o Santos. Pênalti mesmo, né? Pelo O goleiro pegou. Marinho, com toda a sua experiência, mandou aquele petardo, né? Sem chance pro goleiro. Aí o Romero, aquele mesmo do Corinthians, diminuiu pro São Lourenço. Ângelo Romero. Teve Ângelo de um lado e do outro lado Ângelo. Fazendo o terceiro do Santos. O Ângelo tem só 16 anos, Alisson. Jogador mais jovem a marcar na competição na Libertadores. Muito bacana, promissor aí. A Santos está acreditando, apostando bastante nessa revelação. Né? O Santos com essa tradição de revelar jogadores jovens, né? Inclusive no top 10 ali, jogadores mais jovens a marcar em partidas oficiais. O Santos tem 3 deles, o Ângelo, o Kaique e o Neymar, quando tinha 17 anos. Tá aí. E olha só, na próxima terça-feira o Santos então decide essa vaga na fase de grupos, para a fase de grupos. E hoje quem começa a decidir também uma vaga na fase de grupos é o Grêmio, que encara o Independiente Del Valle às 7h15 da noite, fora de casa, lá no Defensores del Chaco. O outro jogo vai ser na próxima quarta-feira. E agora a gente fala de Copa do Brasil, né, Alisson? Exatamente, né? Porque tivemos equipes que se classificaram essa semana. Você está vendo aí o gol do Fortaleza, que conseguiu a classificação. Curitiba também se classificou. Vasco, Criciúma. Boa Vista, Juazeirense, que foi um jogo eletrizante contra o Volta Redonda, com um gol lá aos 51 minutos, o Juazeirense empatou, foi para os pênaltis, ele ganhou. Aí então a dupla Bavi está classificada também para a terceira fase. O Criciúma, como você bem disse, jogou ontem, ele venceu a Ponte Preta nos pênaltis. A partida tinha terminado 1-1 no tempo normal e nos pênaltis o Criciúma levou por 5-4. Assim também foi a vitória do Vila Nova, que empatou no tempo normal por 1-1 e ganhou
nos pênaltis por 4-3. Então esses são os classificados da Copa do Brasil. E Marcos de Pato, essa semana tivemos um fato bastante curioso, né? No mínimo inusitado, né? Inusitado, né? O pessoal deve conhecer o Griezmann, atacante francês, também jogador do Barcelona. E assim, ele tinha 2 filhos. E essa semana nasceu o terceiro. Nasceu o terceiro. No dia 8 de abril, para ser mais preciso. Olha só, essa é a filhinha dele, que é a mais velha. Ele já tem um mais novinho e agora nasceu o terceiro. Curioso é que os 3 nasceram na mesma data, dia 8 de abril. Olha só que coincidência. Aí eu te pergunto, Alisson, o que é mais difícil acontecer? Um jogador do nível dele, de seleção, cracaço, Barcelona, fazer 3 gols numa final de Copa do Mundo ou fazer 3 filhos que nasçam no mesmo dia? É, pergunta difícil, não é mesmo? E falando de jogador internacional como o Griezmann, agora a gente parte para as Olimpíadas. É isso aí, esse ano é ano de Olimpíadas de Tóquio, tá meio confuso aí por conta da situação da pandemia, mas a gente vai levantar aqui uma questão que inclusive foi enquete do Mundial News desta sexta-feira. Nós temos aí os atletas das Paralimpíadas que eles se tornaram o país uma potência no esporte. Já o Brasil nas Olimpíadas, né, nos Jogos Olímpicos normais, não tem tanto esse prestígio, vamos dizer assim, não conseguiram tantos feitos como os Paralímpicos. E a gente preparou uma reportagem para falar um pouquinho sobre isso, sobre essa comparação. Dá uma olhadinha. Na competição interna entre atletas olímpicos e paralímpicos brasileiros, aqueles que disputam as Paralimpíadas levam grande vantagem. Em 22 edições das Olimpíadas, o Brasil conquistou 127 medalhas no total. A participação dos brasileiros nos Jogos começou na Antuérpia, em 1920. Já os atletas paralímpicos disputaram bem menos edições. Ao todo foram 12. Por outro lado, conquistaram um número de medalhas bem superior, 307. Mais do que o dobro do que o conquistado pelo país nas Olimpíadas. O alto rendimento do Brasil nos Jogos Paralímpicos faz do país uma potência olímpica. O que pode explicar isso é o número de brasileiros com algum tipo de deficiência. Segundo uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem quase 20 milhões de pessoas nessas condições. O número é maior do que populações inteiras de países como Chile e Holanda, por exemplo, o que aumenta o potencial de revelação de atletas. Mas se formos falar de números, o Brasil é um país de dimensões continentais e grande população. Então, será que um dia nós também seremos uma potência nos Jogos Olímpicos? E para falar desse tema, nós entrevistamos uma atleta paralímpica. Conheçam Carminha Oliveira. A TV é um dos meios mais influentes na vida do brasileiro. De acordo com a última pesquisa do IBGE, de 69,3 milhões de domicílios, apenas 2,8% não tem televisão, o equivalente a mais ou menos 1,9 milhão de casas. Ela serve para nos informar com os noticiários, para nos entreter com programas e sem contar que na era dos streamings temos quase tudo em um só lugar. Jornais, filmes, programas, séries e também esportes. Mas será que o que nós assistimos na televisão pode nos influenciar ou impactar nas nossas atitudes? Essa é a Carminha, atleta paralímpica da chamada esgrima em cadeira de rodas. Ela começou a prática do esporte em 2017. Sabe como que ela decidiu encarar esse desafio? O Rio 2016 foi no Brasil, foi Rio de Janeiro, né? Daí eu vi alguns esportes na TV, onde eu me interessei por alguns esportes, buscar conhecer. Foi onde eu pesquisei a ADFB, que é a Associação de Deficientes Físicos do Paraná, que fica no Alto da 15, e eu fiz uma aula experimental, e é onde eu gostei do esporte da esgrima e fiquei. Daí depois dali eu fui tendo bastante resultado. Em 2017 veio a convocação para a seleção brasileira de esgrima. Em 2016, o Rio recebeu os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o que popularizou ainda mais as práticas dos nossos paratletas. A gente joga numa cadeira de roda, onde você fixa ela no fixador. Daí você coloca uma saia aqui para baixo da sua cintura, onde isola. Por você ser sentado ali não vale ponto. Da cintura para baixo ali não vale ponto. Daí é isolada a saia.
e aonde tem o árbitro ali na tua frente, ali onde dá o comando, em guarda prontos combate. Você não pode sair antes do combate, senão você leva cartão. Carminha é uma das melhores atletas da modalidade no Brasil. E de lá para cá, ela participou de todas as competições nacionais e internacionais. E tudo isso de forma invicta. Em 2018, foi a única mulher entre os 5 convocados para a Copa do Mundo em Varsóvia, na Polônia. E no mesmo ano, recebeu a primeira medalha internacional, ocupando o 2º lugar do pódio no Campeonato Pan-Americano no Canadá. Hoje eu me encontro a 22ª do ranking mundial, então daí eu estou aguardando para ver se sai a notificação oficial do Comitê Internacional do COI sobre a vaga paralímpica, se eu estou dentro ou não, mas pela minha percepção eu estou dentro do ranking mundial. As competições que aconteceria a Copa do Mundo e o Regional das Américas no Brasil foi cancelado por conta da pandemia, entende? Daí agora eu estou aguardando só a notificação da vaga paralímpica. Com a pandemia, os ginásios de treino precisaram fechar, mas isso não impediu Carminha de continuar a preparação rumo às Olimpíadas em Tóquio esse ano. O que eu me valo em casa, eu utilizo o elástico para fazer meus exercícios em casa, a espada em casa para fazer quedinha de ponta. Sempre estou fazendo um exercício e outro, e daí eu estou fazendo a preparação na fisioterapia. De qualquer forma, você já é uma vitoriosa por tudo que você já conquistou. E eu tenho certeza que você vai estar lá em Tóquio representando muito bem o nosso Brasil, e a gente vai torcer por você. Estou confiante, aguardando. Tá aí, então fica a nossa torcida para que a Carminha de fato consiga aí confirmar a participação dela nas Paralimpíadas deste ano, assim como nossa torcida para todos os paratletas e atletas que vão disputar as competições deste ano. Eu agradeço a sua participação, a sua companhia e mais esse Mundial Esporte Ação. Uma ótima noite para vocês, ótima noite para você também, Alisson. Boa noite, Pato. Boa noite a todos. Até semana que vem. Sexta-feira tem Mundial Esporte Ação. Um ótimo final de semana e tchau.